Minha família trabalha pra cacete até 18. Se a gente não for falar sobre os assuntos em casa, a gente vai falar quando? Como? Então a gente vai parar de ter reunião e tudo. Cara, se você precisar, pega um horário extra, das 18 às 19 e marca uma reunião com a tua família. Não é com a tua família, é com os teus sócios ou com os teus funcionários, que por acaso são da tua família. Então você marca lá. Eu lembro que um dia desses eu tava com alguém e a moça, que era o administrativo, tava reclamando do marido, que era o operacional, que ele não dava valor para o trabalho dela. E vamos lá falar. Eu tô explicando o meu trabalho, eu tô tentando mostrar o financeiro, ele tá zapeando a TV. Peraí, TV? Que TV? Tava no sofá de casa, eu tô com as planilhas, ele tá zapeando a TV, não tá olhando para as planilhas. Porra, não tem que estar no sofá de casa para uma reunião tão importante quanto os resultados da empresa. Abre o teu e-mail agora, bora. Como assim? Abre o teu e-mail agora. Manda um convite para ele via Google, via Outlook, sei lá. Um convite de uma reunião amanhã às 18h30 na sala de reunião da tua empresa. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. Um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Bem-vindo ao Gestão Pragmática Podcast número 70. O tema de hoje é como parar de levar o trabalho para casa em uma empresa familiar e vice-versa. Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter o total controle da sua empresa familiar, maximizar sua lucratividade e ter uma ótima qualidade de vida. Então qual é o episódio de hoje? Como parar de levar o trabalho para casa em uma empresa familiar e vice-versa. Saber dividir as coisas é o que todo mundo fala, né? Puta, você tem que saber dividir as coisas, é importante, tudo. Tá, mas todo mundo pede, mas quase ninguém faz, né? Aliás, pessoal, vamos lá. A gente está no meio da semana Empresa Familiar Lucrativa, já saiu o primeiro episódio. Se eu não me engano, o segundo episódio sai hoje. Ou então saiu ontem, mas cara, tá tudo gravadinho, essa semana tá tudo lá. Assiste. Se você tem uma empresa familiar e precisa ter melhor controle da sua empresa, assiste lá. Se você precisa maximizar sua lucratividade e ganhar mais din-din, assiste lá. Se você precisa se entender melhor com o seu familiar, assiste lá. Se você precisa ter mais qualidade de vida, assiste lá. Se não é o teu caso, pega para algum amigo seu que trabalha numa empresa familiar e manda para ele. Todo mundo tem, né? Algum amigo de empresa familiar, manda para ele porque vai ser muito importante. Eu vou te agradecer e esse teu amigo também vai te agradecer, tá bom? Então é importante eu relembrar isso. E retomando as coisas aqui, saber dividir as coisas é o que todo mundo pede, mas pouca gente faz. Muita gente fala, eu sei separar, sabe mesmo? Eu mesmo, o meu sócio me chama de tio, que ele é meu sobrinho, obviamente. E, cara, eu adoro, eu gosto desse carinho. Só dele falar, ô tio, é um carinho tremendo. Mas, se for levar o pé da letra, ele tinha que me parar de me chamar de tio e falar, ô Barreto. Mas não, cara, eu me dou esse prazer. E eu falo isso de uma forma bem bacana, por quê? Porque a partir do momento que você consegue trabalhar bem as coisas, eu acredito que você pode se dar alguns luxos. É aquele cara que sabe realmente ter uma alimentação balanceada e de vez em quando ele vai lá e come um docinho. É o cara que faz a educação financeira perfeitamente bem, então de vez em quando ele não compra algo fora do orçamento, não porque não existe isso, né, cara? Não é porque você faz educação financeira que você não pode comprar nada, não. Mas de repente ele já não tem um controle como ele tinha quando começou. E então eu acho a mesma coisa no ambiente familiar, profissional. Se você manja bastante do assunto, você pode se dar alguns luxos, né? Esse para mim é um luxo. E olha a forma que eu falo, olha a importância que eu dou para isso. Porque tem gente, eu sei que meu sobrinho me chama de tio, mas a gente sabe separar bastante as coisas. Agora, na hora que eu estava anotando tudo isso para vocês, eu coloquei que a gente falava toda hora. Ontem mesmo eu liguei para ele 2 vezes no feriado, etc e tal, não sabia o que ele estava fazendo, etc e tal.
Eu acho que isso é devido ao setor que a gente trabalha no marketing digital, etc e tal. Mas é um papo até para eu falar com ele. Tem que ligar para ele e falar, cara, quando eu quiser falar com você, eu posso te ligar, posso te mandar uma mensagem fora de horário de expediente? Eu acredito que sim, porque a gente não tem expediente. Mas a gente nunca teve esse papo. De repente eu tô mandando uma mensagem pra ele lá no X, tá falando, pô, cara folgado, velho, mas não vou falar nada porque é meu tio. Eu acredito que não, mas olha só como a gente sempre nós temos sempre que nos policiar, né? É importante isso. E se você trabalha então com familiar, você pode romper os limites de horário para falar com um assunto ou outro. Então, isso acontece muito não pode que você deve, estou dizendo que você pode, fica uma coisa meio indisciplinada. Por exemplo, eu falo que eu liguei ontem um feriado para o meu sobrinho, mas o meu ar-condicionado do quarto estava meio ruim e eu pedi para minha esposa me lembrar hoje de manhã para mandar uma mensagem para o técnico do ar-condicionado. Então eu respeitei o técnico do ar-condicionado da minha casa num calor, mas de repente eu não respeitei o meu sobrinho nesse sentido, né? Então, será que a gente não tem que entender como é que funcionam as coisas? É importante a gente fazer esse tipo de trabalho. Tava ligando o ar-condicionado, falei do ar-condicionado, fiquei com calor. E se você mora junto, pior fica isso, porque aí não tem barreira nenhuma, né? Eu pelo menos tenho que ligar pro meu sobrinho, mas se a gente mora junto não tem essa barreira, tá? E não tem problema nenhum caso você tenha controle disso, tá? Como eu falei agora, aceitar me chamar de tio, eu sair pra dar uma volta com o meu sobrinho ao invés do meu sócio, não tem problema nenhum. Mas, parafraseando um cara que eu gosto bastante, que é o Covey, né, Stephen Covey, do 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, se você quer um jardim bonito, você não pode ter espaço para erva daninha. Às vezes você confunde um pouco uma coisa ou outra e aí você entra no âmbito emocional. E o âmbito emocional para a família, ok, para a empresa, nunca. Tá? Na empresa familiar, as decisões são tomadas de maneira racional. A gente não tem o que falar nisso. Então a gente vai falar bastante de 2 pilares, né? 2 promessas. Uma delas é controle total da sua empresa familiar. Por quê? Porque a partir do momento que você tem disciplina, você começa a ter mais controle. E o segundo pilar, que é qualidade de vida. A partir do momento que você sabe separar as coisas, e esse separar as coisas é muito, né, abstrato, porque você é uma pessoa só, é difícil separar as coisas, mas quando você coloca as coisas no seu devido lugar, você vai ter mais qualidade de vida. Por quê? Porque você não vai estar pensando em assuntos familiares dentro da empresa e você não pensará assuntos profissionais quando você estiver com a sua família. Pô, Barreto, é difícil isso? Pra caramba, mas é um exercício. É um exercício. Eu passei agora 4 dias aí de feriado com a minha família e, cara, respondi uma mensagem ou outra, né? Ali, 5 minutos, organizei alguma coisa no computador, mas a prioridade ali era da família. Da mesma forma, quando eu estou na empresa, minha esposa liga, eu atendo e ela fala de alguma coisa familiar, coisa rápida, 2, 5 minutos, e é bem rápido mesmo que eu falo, fala, tô no trabalho, pá, coisa e tal. Quando uma vez em nunca, que essa é a verdade, porque a agenda dela também é meio complexa, a gente consegue, sei lá, almoçar junto, mas nunca mesmo, uma vez por mês, sei lá. Tô falando dia de semana, tá? De segunda a sexta. Sábado, domingo, graças a Deus, praticamente todos estamos juntos. Eu dou essa liberdade de eu colocar um pouquinho de âmbito pessoal no meu profissional. Eu também, esse feriado, eu respondi 4, 10 mensagens aí profissionais, sem problema nenhum. Isso não afetou em absolutamente nada a minha qualidade de vida. Mas o que é legal, as pessoas, elas acham que disciplina são amarras. Na verdade, disciplina é liberdade. Se você parar para pensar, as pessoas, aquelas que são disciplinadas, têm mais liberdade. A pessoa foi disciplinada com finanças e hoje ela tem ali a sua independência financeira.
a pessoa é disciplinada com a sua alimentação e hoje ela tem independência relacionada a doenças, por exemplo, né? Então, a pessoa é disciplinada em fazer terapia, inclusive hoje a minha terapia é às 8 da manhã, e ela tem independência psicológica. Tô inventando umas modas aqui, tá? Tô falando nomes aí, independência psicológica, etc e tal, mas quero dizer que eu não estou tão escravo da minha mente como já estive um dia pensando coisas ruins, etc e tal. Então, para mim, disciplina não tem nada a ver com amarra. Disciplina tem a ver com liberdade. E aí vem os caras que trabalham bem esse lance de disciplina no âmbito familiar, né? Da empresa familiar. O Natan aqui vocês sabem que ele é um case, né, cara, de chamar o pai e a mãe, o Aécio e a Cláudia, de Aécio e Cláudia, não de pai e mãe. Ele faz algo que eu e o Renan não fazemos. E ele tem total carinho, total amor pela família dele. Mas ali eu acho que como ele entrou muito cedo, entendeu? No ambiente, no autopeças para caminhão, ele aprendeu muito cedo isso, né? O Lúcio com o filho, né? Hoje eles têm ali um ambiente muito respeitador, e o Lúcio, ele é carioca, e ele gosta, né, de um lazer, etc e tal. Então ele é o cara que mais policia a família dele para sempre tá tendo momentos de prazer. Eu lembro que quando ele começou a viajar bastante, a esposa dele, a Denise, que leva o nome da empresa, ela falava, pô, mas aí vai ficar um filho aqui, tá lá na Europa, tem meus pais. Eu lembro do Lúcio falando assim, eu vou, você decide se tu vai comigo. É lógico que o Lúcio falava isso para dar uma forçadinha, mas funcionou, e eles viajam bastante, conhecem bastante coisa. O próprio Gavilanes, né, que trabalhava com a esposa, hoje trabalha com a ex-esposa, e nossa senhora, eles me deram uma aula de maturidade que eu não esperava. Eu estava preparado para alguns desafios que não aconteceram. Eles foram muito maduros quanto a isso daí. Mas vem você e fala que família é complicado. E eu te respondo, é complicado, irmão. Oxi, família, velho. Família. Você vai ter alguns momentos interessantes, você vai ter aqueles momentos de complicação. Família é sim complicado. E mesmo se você não estiver trabalhando na tua empresa, tá? Agora, se você já acha complicado e coloca dentro da tua empresa, o que tu espera? Tu espera que mude? Eu estava lendo aqui uns artigos antes de me preparar para vocês aqui. Antes não, né? Na hora que eu estava me preparando. E ele falou algumas coisas muito legais, cara. Ele falou, tem gente que monta aqui uma empresa, você acha que vocês vão trabalhar certo? Sim, a gente se ama. O que tem a ver uma coisa com a outra, velho? Você acha que a empresa vai dar certo? A gente acha que sim, porque a gente se ama. Maluco, não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Muito pelo contrário, eu já vi relacionamentos, amores que acabaram por causa da empresa. Então você tem que começar a entender e separar um pouquinho aí, tá certo? Vamos ser honestos, não é 100% possível separar as coisas, negócio de família. Na realidade, nem é interessante. Se você já está trabalhando com família, é porque provavelmente você vê uma vantagem aí. Você deveria ver uma vantagem aí, se você está montando a empresa com a família. Se você já herdou isso, aí você não tem o que fazer e nem o que reclamar, né, galera? Porque você está herdando alguma coisa. Eu tenho alguns cases aí, tô lembrando de 2 agora, mas eu não vou falar o nome porque nesse momento não sei se será adequado. De filhos que não querem seguir o negócio da família, mas um negócio muito bom, muito lucrativo, e que não tem mais sucessores além desses filhos. E eu falo, galera, na boa, isso é bem próximo a uma loteria, tá? Isso é bem próximo de uma Mega Sena premiada. Vocês ganharam na Mega Sena e tá ali a Mega Sena. A única diferença é que você tem que trabalhar um pouco, tá? Perto do que os seus pais trabalharam, é pouco. Por quê? Porque você já vai pegar o carro a 180 por hora. O teu pai, ele pegou uma chave e começou a construir o carro. Depois ele foi empurrar o carro. Depois ele conseguiu colocar, sei lá, etanol no carro, gasolina no carro, até o carro pegar 180 por hora. Então é trabalhar sim, mas trabalhar pouco em comparação ao que os familiares trabalharam. Mas não quer dizer
quer trabalhar pouco no âmbito geral. Deu para entender? Eu falo que inclusive eu estou dizendo de receitas superiores a R$100 mil mensais de lucro no bolso do empresário. E você tem que trabalhar bastante sim, mas comparado ao que os fundadores fizeram, é trabalhar pouco. E aí eu conheço alguns sucessores que não querem tocar e querem tocar a sua própria vida. Cara, eu respeito pra caramba isso. Eu tô com o Theo e Gael. É possível que isso aconteça comigo também. Mas eu tenho que lembrar eles que ali tem um negócio, uma receita de bolo que vale mais de R$100 mil mensais. E hoje o que você está elaborando para sua vida profissional é algo parecido com esse? Ah, Barreto, mas eu não amo isso. Legal, eu entendo todo esse lance de amor, mas você também precisa viver, se alimentar, você precisa de dinheiro. Então, uma coisa é outra. A profissão que você quer tocar, ela vai ser rentável? E aí vem aquela pergunta, pô, é mó legal falar esse negócio de amor, etc e tal, que, pô, você tem que trabalhar porque você gosta, mas hoje você tá vivendo de que renda? Ah, meus pais me ajudam, teus pais te ajudam da onde? Ah, daquele negócio lá que gera os R$100 mil, você falou. Pô, bacana. Quando teus pais saírem, não vai ter essa renda. Você vai continuar amando o que você faz, mesmo não tendo essa ajuda financeira? Então eu comparo até com uma loteria premiada que você fala, não quero, tá bom, maravilha. Só lembra de uma coisa, tá? Existem 3 formas de uma empresa, do futuro de uma empresa. Uma, regime sucessório, que aí alguém tem que tomar responsabilidade e tocar essa empresa. 2, a venda da empresa. E a venda da empresa, lembra que você já não vai ter mais essa vaquinha dando leite o tempo todo. E nem a galinha dos ovos de ouro. Tudo bem que pode ter entrado um bom dinheiro da empresa e você vive de renda. Você não, na verdade, teus pais te ajudarem. Ou 3, fechar a empresa e você matar a galinha dos ovos de ouro. Então, lembra um pouquinho desses pontos aí que são importantes. Então, família é complicado? Claro que é complicado. Não é fácil você lidar com as questões familiares, mas eu não estou dizendo aqui da empresa, eu estou dizendo da família. Então, se a família é complicado, saiba que você vai ter um fator ainda mais complicado do que colocar essa família dentro da empresa, não é verdade? Mas, Barreto, se eu não vou falar com... Porra, a minha família trabalha pra cacete até 18. Se a gente não for falar sobre os assuntos em casa, a gente vai falar quando? Como? Então a gente vai parar de ter reunião e tudo. Cara, se você precisar, pega um horário extra, das 18 às 19 e marca uma reunião com a tua família. Não é com a tua família, é com os teus sócios ou com os teus funcionários, que por acaso são da tua família. Então você marca lá. Eu lembro que um dia desses eu estava com alguém e a moça, que era o administrativo, estava reclamando do marido, que era o operacional, que ele não dava valor para o trabalho dela. E vamos lá falar. Eu estou explicando o meu trabalho, eu estou tentando mostrar o financeiro, ele está zapeando a TV. Peraí, TV? Que TV? Estamos no sofá de casa, eu estou com as planilhas, ele está zapeando a TV, não está olhando para as planilhas. Eu falei, porra! Não tem que estar no sofá de casa para uma reunião tão importante quanto os resultados da empresa. Abre o teu e-mail agora, bora. Como assim? Abre o teu e-mail agora. Manda um convite para ele via Google, via Outlook, sei lá. Um convite de uma reunião amanhã às 18h30 na sala de reunião da tua empresa. Ou então, sai até para jantar, um jantar de negócios. Ela falou, eu nunca fiz isso, ele vai estranhar. Eu falei, lógico que vai estranhar. Mas manda. Ela mandou, a gente estava no evento. 20 minutos depois ele voltou e falou, o que é isso? Tá tudo bem? Você me mandou um e-mail falando que você quer marcar uma reunião para amanhã às 18h30. E olha que coisa louca, ele veio preocupado com o âmbito familiar, né? Sabe aquela história de precisamos conversar? Ele falou, meu relacionamento tá em risco. Porque é isso que a gente tá acostumado a ver, né? E não, o relacionamento, graças a Deus, não estava em risco. Só que ele se assustou quando uma sócia mandou uma reunião, porque a sócia era a esposa dele. Você tá vendo como a gente consegue mudar a âncora num simples marcar uma reunião com o seu sócio
o negócio já tomou uma formalidade diferente, ele já veio até com uma maior preocupação. Faz isso. Precisa resolver os assuntos? Precisa resolver os assuntos na formalidade. Marca uma reunião, vai fazer um jantar de negócios. Naquele dia você não está jantando com a tua esposa, naquele dia você está jantando com a tua sócia. Certo? Vai bater um papo. E aí sim, quando você chega em casa, você tenta fazer um pouquinho diferente, falar da sua vida pessoal, que pode ser um outro problema que eu já ouvi de algumas pessoas, inclusive casais, que é: mas não tem outra coisa para falar além da empresa. Aí tá um problema no seu âmbito familiar. Aí tá um problema no seu âmbito pessoal. Tu já parou para pensar nisso que você me falou? Eu não tenho outra coisa para falar com a minha esposa a não ser trabalho. Cara, teu casamento tá indo pra cucuia. Vai arrumar alguma coisa para tu se divertir com a tua esposa. Vai passear, vai viajar, vai fazer um hobby, vai namorar, bro. E tu fala, não tem outra coisa pra falar no seu da minha empresa. Se eu não for falar da minha empresa, o que eu vou falar com ela? Porra, então esse casamento tá acabando. E aí basta você escolher se você quer fazer o possível para reatar esse casamento, ou então você acaba com ele. Dentro da metodologia de gestão pragmática, vocês sabem que tem lá as 5 forças. Uma das forças chama força familiar, que é a tua linha ofensiva, não vou explicar aqui, coisa e tal, mas, inclusive, no evento que eu estou fazendo essa semana, Semana Empresa Familiar Lucrativa, eu falo justamente dessas 5 forças e da linha ofensiva, tá? Você tem a linha ofensiva ali, que são as pessoas que te defendem. Eu sou a favor, a metodologia é a favor de você lutar pela sua família. Então, caramba, se o teu casamento não tá legal, cara, vamos tentar, vamos racionalizar isso e fazer o possível para vencer e ter sucesso no casamento. Esses dias aí eu tava ouvindo o pastor soltou uma piada, aquele pastor Carlos Duarte, né? Ele falou, cara, faça o possível para cuidar do seu casamento, porque ex-esposo e ex-marido é que nem uma doença que você não vê, mas vai te matando aos poucos. Brincadeiras à parte, cara, eu faço o possível para viver em harmonia com a minha família. Se um dia acontecer, ok, se precisar encerrar alguns ciclos, beleza, mas cara, é aquele lance do soldado, né? Se eu cair, eu vou cair atirando. Então, eu não desisto fácil com isso daí, não. Mas se você não tem outra coisa para falar com a tua família, cara, se liga nisso e de repente está na hora até de tu deixar um pouquinho o profissional de lado para resgatar aí a tua energia familiar. É uma coisa muito louca, né? Porque a gente tem ali o equilibrar de pratos e tu não tá vendo que um tá cambaleando, quase caindo. Então não deixa esse prato cair, legal? Como é que você faz? Qual é o errado, então? O errado é quando você tá indisciplinado. Você já resolve assunto de trabalho com a tua família à noite, chega de manhã, você tá resolvendo assunto familiar e é aquela confusão tremenda. A própria Space Truck, que eu falei para vocês, que eu acho que o Natan é um exemplo, por diversas vezes eu tenho que lembrar, não o Natan, mas o Cláudio e o Aécio, a Cláudia e o Aécio, de que ok cuidar da família, mas eles vão cuidar mais da família se a Space Truck estiver funcionando muito bem. E eu falo isso por quê? Porque a Cláudia e o Aécio, eles cuidam muito da família deles, que inclusive não estão no estado, estão em outro estado. Ok, cuidar, é legal ajudar. E eles ajudam com tempo e dinheiro, tá? E quando eu falo assim, eu falo porque o dinheiro, beleza, mas com tempo também. Às vezes eles ficam 1, 2 meses distantes da empresa para ajudar os familiares. Isso é perfeito. Por quê? Porque a empresa tem total controle. Mas algumas vezes, quando eu percebo que eles estão escorregando um pouquinho, eu falo, galera, olha isso aqui. Então, é importante a disciplina. O errado é se fazer de maneira indisciplinada, como já aconteceu com a Space. Há muito tempo atrás, eles pagaram caro por isso. Eles pagaram caro porque as pessoas que eles mais confiavam os traíram. E galera,
eu vou ser traído por pessoas que você confia. Você não é traído por uma pessoa que você não confia. Porque se você não confia, você não dá a área para a traição. Certo? Eu vou até melhorar isso. Eu, por exemplo, não sou traído por pessoas que eu não confio. Por quê? Porque eles não têm espaço para me trair. Só uma pessoa que pode me trair é alguém a qual eu confio. E já fui traído. Teve alguém que eu confiava demais e quando eu fui ver, estava agindo dentro da empresa de uma maneira diferente que eu agiria. Para mim isso foi uma traição. E aí? Cada um faz da sua forma, mas o erro foi dele? É óbvio, mas o erro foi mais meu, porque eu dei esse espaço. Então lembra um pouquinho disso daí em alguns pontos que a gente vai fazer. Então vamos entender uma coisa. Quando você trabalha com familiar, meu amigo, você tem 2 campos, sabe? Agora vamos jogar uma bola, vamos jogar um futebol? Você tem 2 campos. Aqui é o teu estádio, e lá é o estádio do visitante. É mais ou menos assim que você tem que jogar essa bola aí, tá? Agora estádio profissional, então estádio profissional, trabalho, reunião, minha sócia, meu sócio, que é meu filho, etc. Quando você vai para casa, você está jogando no campo do visitante. Então, vamos até fazer essa brincadeira, porque aqui em casa funciona assim, eu acho que na tua casa também. Aqui quem manda é minha esposa, eu sei disso. Então, se de repente eu, sócio lá da empresa, sócio majoritário, ou até mesmo chefe da minha esposa, falar aqui faz assim, aqui em casa eu viro o jogo, eu tô na casa do visitante, como é que você quer que eu faça? Eu tô no meu escritório, é o único lugar da casa que é meu. Se eu quiser pintar de abóbora com pink, eu posso. Lá fora, saindo daqui desse espaço de 9 metros quadrados, se eu não me engano, os outros 151 metros da casa, se eu quiser colocar um copo em cima da mesa, é preciso que eu coloque um porta-copos se eu tiver realmente cuidado com a minha vida. É assim que funciona aqui em casa. E tá acabado. Eu sei disso. Se ela entrar aqui, eu posso ser o gurilão. Que meu! Na hora que eu sair dali, eu sou um gatinho. Então eu sei como é que funciona cada espaço da minha casa, porque aqui é como se fosse um condado, né? Aqui é como se fosse como é que é quando você tem esqueci, mas aqui na verdade faz parte da minha empresa dentro da minha casa. Então esse meu escritório não é meu lar, esse escritório é minha empresa dentro do meu lar. Bom, então é isso que você tem que entender. Tem um horário também. Então, de repente, você precisa falar alguma coisa séria com o teu sócio, marca um horário, de repente, todo dia. E eu gosto muito disso, tá, galera? Principalmente quando é finanças, eu sempre falo, pega o primeiro horário do dia para fazer as finanças da tua empresa e não deixa ser atrapalhado. Primeira hora, ninguém fala comigo. Você pode fazer a mesma coisa com assuntos profissionais. Marca uma reunião de 15 minutos, de meia hora por dia, ou no início do expediente, ou no final do expediente, para falar com os teus sócios sobre a parte profissional. De repente, marca um almoço por semana, toda quarta-feira a gente vai almoçar junto para falar sobre a empresa. Então, marquem horários para falar dos problemas da empresa. Por quê? Quando você não marca esses horários, os assuntos eles te encontram em horários alternados. E aí, de repente, você não marcou nenhum horário. A tua sócia, que é a tua esposa, precisa falar contigo. Até o momento que ela te acerta, no momento que você está indo assistir o jogo. E você fala, porra, na hora do jogo ela fala, caramba, mas eu queria falar contigo, amor, cara. Então marque horários para você conseguir desaguar isso, para você conseguir passar essas informações. São alguns pontos aí bem legais para você trabalhar de forma legal. Por quê? Porque um desafio grande é estabelecer um fluxo de comunicação bacana, né? Porque a partir do momento que você está trabalhando com família, numa empresa sem família vai ter ali fofoca, burburinho, rádio peão, etc e tal. Quando você trabalhar com família, esse burburinho, rádio peão, fofoca, ele se intensifica se você não fizer um trabalho adequado. Pelo simples fato de as pessoas elas têm uma desculpa fácil de jogar para a falta de meritocracia da tua empresa.
sendo verdade, porque realmente você não cuida da meritocracia da tua empresa porque você só cuida dos seus familiares, ou sendo mentira. De repente aquele profissional que é ruim no trabalho, ele bota a culpa em, também, tu acha que eu vou ganhar no primo dele? E até ganharia se você fosse um gestor pragmático. Se você for um gestor pragmático, você sabe que você vai colocar quem realmente dá resultado. Mas, se você não for gestor pragmático, você pode realmente estar favorecendo um familiar seu. Agora, vamos voltar. Se você for gestor pragmático, não estiver favorecendo um familiar, mas o familiar é o cara mais adequado para ser promovido, até porque um fatorzinho de desempate ele tem, que é mais confiança, né? A tua família, pelo menos, naturalmente seria assim. Aquele cara que não conseguiu o cargo por mérito, ele pode simplesmente jogar pedra falando, eu só não consegui por causa disso, tá cheio por aí. Então você tem que trabalhar melhor isso. Agora, coisa louca, velho. Tem que respirar para falar isso. Tem muitas vezes que é o familiar que faz a porcaria do burburinho. É o familiar que lança a rádio peão. É o familiar que fala. E olha, não é pouca gente, galera. Tem muita gente falando bobagem por aí. Muito familiar falando bobagem por aí. Porque o emocional vem à tona. E aí, às vezes, ele traz informação que nem estava dentro da empresa. Ele ouviu na casa dele, etc e tal. Em algum momento ele confunde, né? Ele acha que aquele colaborador, que naquele momento virou um colega de trabalho dele, está sendo mais importante, mais amigo que o próprio familiar. Então toma um pouco de cuidado. Quando você supera isso, a dor de cabeça de ter familiares na sua empresa se torna uma vantagem. Pô, é lógico que vale mais a pena você confiar num familiar seu, mas se ele for totalmente de confiança. Então hoje, o meu financeiro está na mão do meu sobrinho, Ricardo, e cara, de olhos fechados. Por quê? Porque ele é de muita confiança minha. Não é porque ele é meu sobrinho, é que ele é de muita confiança minha. Poderia ser uma outra pessoa, poderia não ser o meu familiar. Mas, sendo meu familiar, ajuda um pouco, eu sei onde ele mora, eu sei onde a família dele mora. Se ele fizer alguma bobagem, eu vou pegar ele. Não tem essa. Então, esse é um ponto bem bacana para a gente trabalhar e entender um pouquinho em alguns pontos. Só para finalizar, vou pegar uma parte daqui. Deixa eu pegar aqui o quinto, que estava legal. E lógico, controle das emoções. Meu irmão, quem nunca teve vontade de dar uma voadora nas costas da esposa não sabe o que é amar. Mas você precisa controlar isso. Olha lá, pergunte a qualquer pessoa que está no negócio familiar como é trabalhar com parentes e você ouvirá desde nós nos amamos muito, então é muito gostoso, até hoje eu quase matei meu irmão. Olha que coisa, né? Pequena ali, né? Então, controlar as emoções, elas ajudam de uma forma bem bacana. O que você pode fazer para melhorar isso? Primeiro, tenha planejamento e disciplina, já falamos sobre isso. Tenha planejamento e disciplina da sua vida como um todo. Tem aquela revista, né? Aquela revista Você S.A. Eu gosto bastante do título Você S.A., né? Você, Sociedade Anônima. Você tem que entender que você é uma empresa, cara. Organiza a tua empresa. Você não pode receber qualquer insumo, quero dizer, para alimentação. Você não pode deixar a tua máquina ruim. Eu estou agora trabalhando muito forte o meu sono. Desde que eu trabalhava na DHL, isso em 2000 e... Cara, eu acho que eu peguei isso em 2003, 2005 foi um ano bom falar disso. Em 2005 eu tomei remédio controlado para dormir, tomei um tal de lorazepam, acho, alguma coisa assim. E eu sempre tive esse lance de eu tenho insônia e, puta, eu tô com insônia, então é complicado, insônia é complicado. E eu... Não é assim, cara. Eu tenho controlado, tenho melhorado meu sono e nesse momento eu tenho focado muito no sono e tenho dormido cada vez melhor. Então, entenda que teu corpo é uma empresa, você é uma empresa. Então, tenha planejamento e disciplina com isso, tanto para a parte profissional como para a parte pessoal.
Segundo, não seja uma esponja de problemas. Cuidado para não ficar recebendo o problema dos outros, problema familiar e puxando. Porque é o seguinte, todo mundo acorda com isso. Inclusive tem um texto muito legal. O Carlito Autopeças entrou aí, o Luciano provavelmente. Não sei se é o Luciano que está aí. E o Luciano me falou que o Marcelo Germano usa um texto dos macaquinhos, que na verdade esse texto eu recebi no Sebrae quando eu era gerente de lá. Que é o seguinte, todo mundo tem seus macaquinhos e a gente quer pegar os nossos macaquinhos, que são nossos problemas, e colocar no ombro do outro. Se você é uma esponja de problemas, todo mundo vai começar a jogar o macaquinho para você de uma maneira bem natural. A minha esposa, ela está em casa, né? Ela trabalha no segundo período, ela trabalha na parte da tarde, e às vezes 10 horas da manhã ela me manda uma foto de algo que tem que arrumar em casa. Ó, esse ar-condicionado não tá legal. Ela pega o problema e joga no meu ombro. Detalhe, ela tá em casa vendo o problema. Eu na hora pego e mando o contato do técnico do ar-condicionado. Falei, chama o cara. Eu pego o macaco e jogo para ela de novo. Então eu tenho muito costume de fazer isso. Eu tenho muito costume de pegar o problema e já devolver no meu momento. Eu faço praticamente um Hadouken, entendeu? Eu lembro do Fernando, do Hortifruti Tupi, onde ele falava, cara, eu não consigo entrar na empresa porque 40 problemas chegam a mim, principalmente de manutenção. Eu coloquei um gestor de manutenção e desses 40 começaram a chegar para ele uns 5, porque esse cara filtrava bastante. Não seja uma esponja de problemas. Devolva o problema. Só que não é devolver falando assim, vai para aquele lugar, não é assim. É devolver de forma mais rápida possível. Minha esposa falou, o ar-condicionado não está funcionando. Falou, toma aqui o telefone do técnico. Eu tô com problema aqui com a marcenaria. Toma aqui o telefone do marceneiro. Olha, puta, isso aqui. Cara, procura aí no Google 2 caras, pede orçamento que eu não conheço ninguém. Numa empresa, você vai lá e coloca um líder para filtrar esses problemas. Então, você pode fazer isso. Então, cara, é muito importante você aprender a delegar pragmaticamente. O que é delegar pragmaticamente? É você tomar decisão e devolver para o seu colaborador em questão de segundos. Barreto, mas se eu não pensar muito, eu posso errar? Lógico que pode errar. Só que você não vai, né, decidir qual botão apertar na hora que a gente está falando de mandar um míssil nuclear para algum lugar. A gente está falando simplesmente de repente, a pessoa contratar um técnico de ar-condicionado mais caro que o outro, que é um erro. Mas aí você corrige e vai melhorando. Terceiro, não confunda os relacionamentos, né? Então, cara, tenha em mente que você está num ambiente profissional, então você precisa ter bastante cautela nisso. É muito fácil, né, galera? Hoje em dia é bem comum. Você consegue, né, dar um beijaço no meio da rua, é uma coisa meio esquisita, né? É a mesma coisa dentro da empresa. Como é que você vai trabalhar o teu ambiente amoroso, o teu ambiente familiar dentro da empresa? Não vai ser com tanto carinho como é a 4 paredes, digamos assim. Então, não confunda os relacionamentos, é importante isso. Deixa os assuntos de trabalho no trabalho. Opa! E aí, quando você chega em casa, você vai perguntar o que seus filhos fizeram na escola, você vai perguntar para sua esposa como é que tá o hobby dela, você vai tentar fugir um pouquinho disso, você vai fofocar sobre seus amigos. Cara, você viu fulano no Instagram, tá na Índia. Você vai bater esse papo. Eu lembro quando eu era mestrando, tinha um doutor que ele falava para mim, cara, eu assisto Chaves todo dia. Chaves, doutor? O senhor é doutor de não sei o que, o senhor tá assistindo Chaves? Ele fala, cara, Chaves é um momento que eu esvazio minha cabeça, cara. Eu não penso em nada, é só aquilo, isso. E eu achei fantástico aquele ensinamento. Foi um dos únicos que aquele doutor me deu. Mas eu achei fantástico. Porque isso. Ele estava ali e ele esvazia a cabeça dele. Você não precisa estar com a mente produtiva 24 horas por dia. Aliás, vamos corrigir isso. Você não precisa e nem deve estar com a mente produtiva 24 horas por dia, porque senão a tua máquina vai parar. Fofoca, bate um papo, tira uma onda, vai ter um momento de lazer, vai andar na praça ou na praia, não sei onde você mora.
Deixa um pouquinho de lado isso. E aí você começa a trabalhar de uma forma legal. Bom, alguns pontos a mais? Vamos lá. Evite distorções geradas pelo emocional. O que é isso? Cara, você recebeu uma informação e a grande sacada não é a informação, e sim a reação que você leva em cima dessa informação. Tenta diminuir essa distorção. O que é distorção? Você está em sintonia, né? Em algum momento essa sintonia se distorce. Distorções geradas pelo emocional. A distorção não é pela ação que aconteceu, e sim pelo teu emocional. É a hora de você contar até 10. É a hora de você esperar um pouquinho antes de tomar ação. Evite qualquer distorção que gere alguma coisa ruim que foi ocasionada pelo teu emocional. Cuidado com isso. Segundo, mantenha o formalismo dentro da empresa. Vou pegar de novo na tampa quando chama o Aécio de Aécio e não de pai. Cara, mantenha o formalismo. O formalismo ajuda a você racionalizar as coisas. O Jota, ele tem uma mania de quando ele está falando com a Lalas, né? Em algum momento ele chega para a Lalas e fala assim: eu estou falando com quem agora? Com a minha sócia ou com a minha esposa? E a Lalas fala: com a sua sócia. Ele, então tá bom, então vamos para esse caminho. De repente, se fosse com a esposa, ele ia tomar um caminho diferente. Terceiro, cuidado com as formas de tratamento. Né? Como é que você trata a pessoa tanto dentro como fora da empresa? Dentro, o normal, o comum é você ser um pouquinho mais formal. E dependendo da tua posição hierárquica, necessariamente, às vezes até mais incisivo. E dentro do lado da família, você precisa ser tão formal, você precisa ser tão incisivo, você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a formalidade, ela pode gerar uma distância, que de repente dentro da empresa não é tão ruim, mas dentro da família é muito ruim. Cara, ontem, eu moro num sobradinho, né? Então ontem eu desci 2 vezes para resolver algumas coisas embaixo. Quando eu subi, terceira vez que eu fui descer porque eu esqueci alguma coisa, o Gael pegou na minha mão e falou: pai, descer não, fica aqui com a gente. Cara, olha só, né? O menino tá percebendo que eu tô descendo e deixando ele sozinho lá. Vagabundo, né? Porque só descia e ficava 5 minutos aqui, subia. Mas aquilo ali me mostrava algo que falava: cara, para aquele menino eu tava me distanciando. Puta, sentei no chão, dor de coluna pra cacete, porque ficar sentado no chão pra um velho de 43 anos é horrível, etc. 4, respeite a hierarquia. Se você é filho, respeita a hierarquia. Mas meu pai é antiquado, você também será quando você se tornar pai. Tá? Respeita a hierarquia, calma que as coisas vão entrar, a inovação, etc. Mas respeita a hierarquia, cara. Vai devagar com isso. Não adianta querer sair na mão que não vai rolar. E 5, não confunda amizade com libertinagem. Eu adorei esse. Inclusive eu fui procurar até no santo Google, o pai de todos, o Aurélio, o que é libertinagem. E aí o primeiro, licenciosidade de costume e conduta da pessoa que se entrega imoderadamente a prazeres sexuais, a prática do libertino. Não, mas peraí, libertinagem que a gente está falando aqui não é esse. Vamos para o segundo. No sentido figurado, é insubmissão e indisciplina. Então, quando você é amigo de um filho, e inclusive tem aquela frase, né, que muita gente tem usado, que é: eu não quero ser teu amigo, eu não sou teu amigo, eu sou teu pai. Eu acho que tem um pouquinho a ver com isso, tá? Não tem problema nenhum você ser amigo do seu filho, na minha concepção. Mas não confundir a amizade com libertinagem. Então, sim, o seu filho, ele tem que ser disciplinado perante a você. Em algum momento, né, numa hierarquia de pai para filho, ele vai ser até submisso a você. Submisso é uma palavra muito forte, mas ele tem que ser orientado por você. Agora, se rolar uma libertinagem a ele, for totalmente indisciplinado, ele não aceitar a sua orientação, você vai ter um problema. Ou dentro do seu lar, ou dentro da sua empresa. E aí você, de repente, tem um sucessor que ele é libertino quanto a esse assunto, tanto na empresa como na família. E aí, cadê a tua qualidade de vida, irmão? Aí tu tá na roça.
Então, esses são os pontos bem bacanas pra gente pensar no dia de hoje. Até porque, galera, eu lembro de mim quando eu e um familiar, a gente se desrespeitava muito no trabalho. Muito. Ofensas dentro da empresa. Eu lembro de ter sido chamado de burro. Isso me marcou até hoje, cara. Eu lembro também de dentro da minha casa. Então, dentro da empresa, eu fui chamado de burro por um familiar. Na minha casa, mandaram eu calar a boca. E eu tenho certeza que eu também desrespeitei de várias formas, tá? É que na maioria das vezes a gente só lembra quando a gente apanha, a gente não lembra quando bate. Mas eu lembro uma vez que eu tava meio bravinho e eu peguei uma caixa de plástico que era pra guardar em tal lugar e eu joguei. Pra causar, sabe? Totalmente trocado, né? Profissional com o pessoal. Eu lembro que eu descobri que tinha um colega de trabalho que ganhava mais que eu. E eu pensei, porra, eu sou da família e ganho menos que o cara? E qual o problema ganhar menos que o cara? Em algum momento a minha família acreditou que o cara devia ganhar mais que eu. Se era justo ou não, não sei, mas eu não podia pensar que eu tinha que ganhar a mesma coisa ou até mais cara pelo simples fato de ser família. Você concorda? Hoje eu acredito que eu sou muito respeitoso com os demais. Aliás, eu trabalho muito isso. E quando eu e minha esposa a gente entra em alguns embates é o sai na mão, tá? Porque às vezes rola uma treta forte, óbvio. Mas quando eu e minha esposa entra em alguns embates, ela me fala umas coisas que eu devo melhorar. E isso me machuca, mas me machuca não no sentido de, nossa, que sai. Não, me machuca, eu falo, cara, será que eu tô falhando nisso? E eu guardo para poder melhorar. Lembra aquele lance de viciado em melhoria? Que na verdade não é viciado, é virtuoso em melhoria? Até num momento quente como esse, quando me fala uma coisa, é isso, eu guardo para poder melhorar. Eu acredito que o resultado ainda é positivo, né? Que eu sou um cara mais... Que eu sei fazer bem esse trabalho que eu me propus hoje, né? De saber separar o profissional do pessoal, de não levar o trabalho para casa, não levar as coisas de casa para o trabalho, mas eu tenho certeza que eu vou melhorar ainda mais. Então, esses são os pontos para a gente trabalhar. Porque trabalhar, ser gestor de uma empresa familiar, ele é um jogo de videogame, irmão. Nunca acaba. Você vai continuar nessa melhoria contínua pro resto da tua vida. De vez em quando você vai errar, mas se você acertar mais que você tá errando, já vai ajudar pra caramba. Tudo bem, pessoal? Pessoal, semana Empresa Familiar Lucrativa. Nós estamos no meio da semana, galera. Vai até sexta-feira. A gente já deve ter lançado o segundo episódio, ou o segundo episódio de lançar hoje. Tá tudo gravadinho. Procura aí na minha bio, tem coisa interessante pra vocês, tá bom? É isso. Amanhã temos aula de novo. É isso, galera. Muito obrigado. Um beijo pra vocês. E amanhã, 7 horas da manhã, estamos de volta. Valeu.